Boa noite, igreja, graça e paz. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias na leitura Mateus 28, de 16 a 20. Mateus 28, 16, 20. Amém? A palavra de Deus diz assim: Jesus aparece aos seus discípulos em Galileia. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu gostaria que a gente, todos juntos, falasse o 19 e o 20. Vamos, igreja? Portanto, ensinai a toda a nação, batizando-as em nome do Pai, do Espírito Santo, ensinando até séculos. Amém. Irmãos, estamos no mês de missões, né? Então precisamos buscar almas para Deus, precisamos ser pescadores de almas, né? Agora, assim é a nossa missão como cristão aqui na terra, pregar o Evangelho. Vamos fazer oração. Aí eu vou pedir para a irmã, por favor, irmã Eliana, nos elevem a Deus. Irmã Eliana, nos elevem a Deus, por favor. Amém. Ó Deus, na tua casa, celebrando, exaltando, ó Pai, o teu santo nome. Obrigada, Deus, pela tua palavra que foi lida. Que esta palavra, ó Deus, possa ser internalizada em nossos corações, Amém, nós Senhor. possamos vivê-la todos os dias da nossa vida. Amém. Nós queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor possa estar conosco durante toda esta noite e que tudo, ó Deus, que a gente venha fazer seja para honrar, glorificar e exaltar o teu nome. Continua, ó Deus, usando a vida de Fátima, dando-lhe, ó Deus, a graça que ela precisa. Amém. Abençoa os irmãos que estão em casa, aqueles que estão por vir. Que o Senhor também possa estar trazendo, ó Deus, em segurança. Fala, Senhor, conosco nesta noite. Aquieta, Senhor, os nossos corações. Nós oramos com gratidão, no nome de Jesus. Amém. 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 Agora eu vou convidar a irmã Marlene e o irmão Armando, por gentileza, a gente cantar um hino cantor cristão, o 154, Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelo século do seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme.
Agora nós temos momento de oração, nós vamos dividir em grupo. E se alguém tiver algum pedido especial para que todos possam orar, pode se expressar. Glória a Deus. Ó, aguardando. Ó, Deus. Os irmãos deu para ouvir. A irmã Marlene pede, por gentileza, orar para o irmão Maia. Sentiu muitas dores, mas agora tomou um remédio, está melhor. Orar também para ver o cartão do pastor Miqueias, para ver que saia logo, para fazer a operação nos olhos. E também para o irmão Paulino, né? Paulino, que está em coma. Vou convidar agora o grupo de louvor. E em seguida teremos o nosso momento missionário. Okay? Grupo de louvor. Prefiro, né? Lu canta. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz, amém? Amém. Vamos todos ficar de pé. Vamos exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele é grande e Ele é muito digno de louvor. Acho que não. Grande, né? É grande? É grande, é? Ah, ele exaltado em fato.
louvado seja o nosso Deus. Vamos continuar adorando e dizendo: grande é o nosso Deus. Levantemos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois é santo. Todo-Poderoso Deus, Santo, justo, onipotente Deus, estás acima dos céus, teu nome sobre todos estás, te assentas sobre os querubins. Teu dono eterno não passará. Levantemos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois é santo. Levantemos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois é santo. Amém. Eu gostaria de conhecer, se tem alguém nessa noite que está nos visitando, que faça um sinalzinho assim com a mão. Estamos todos entre irmãos da segunda igreja. E vamos continuar adorando o nosso Deus, dizendo que eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser e você é alguém muito importante para Deus. E nesse momento você pode estar falando com seu querido irmão. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Quero
duas vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Por quê? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você tem o valor. Amém. Você tem valor. Amém. Passa a palavra para nossa querida irmã. Agora teremos momento missionário com a nossa irmã Eliana. Anúncio de missões, né? Graça e paz, irmãos. Que bom que a gente está voltando, né? Tudo ao normal nas quintas-feiras. E nós estamos aqui também para fazermos um momento missionário. Louvamos a Deus porque esta igreja é uma igreja envolvida com missões. O nosso desafio é de R$7.000 e nós não podemos esquecer do nosso comprometimento também com as ofertas, né? Porque a gente fala muito de oração, a gente traz vídeo, a gente traz testemunho, mas a gente também precisa focar, né, nas nossas ofertas. Vivemos um momento difícil, é verdade, porém em tudo Deus tem sido fiel para conosco. Queridos, no dia 26, nós teremos um culto especial de missões. Estamos aqui no número bom, relativamente bom. E é importante que todos nós que estamos aqui hoje estejamos aqui no dia 26. Nós vamos encerrar a nossa campanha de missões, dia 26 e 27. Então esteja aqui conosco, nos prestigiando, adorando também ao Senhor, para que possamos celebrar a Deus, né, naquela noite especial. Nós vamos trazer aqui alguma informação sobre o Oriente Médio. Eu vou fazer aqui uma leitura, né, que fala sobre os discipulados para viver a compaixão. O Oriente Médio faz parte da região 5 de missões mundiais, que abrange ainda o norte da África. Trata-se de uma das faixas do planeta com grande número de países fechados ao Evangelho de Cristo. Por lá, o islamismo ainda é majoritário e os conflitos civis e militares têm provocado um dos maiores êxitos da humanidade. Grandes desafios ao avanço da mensagem da Palavra de Deus, que têm sido vencidos com estratégia que envolve o desenvolvimento comunitário, transferência de DNA missionário e plantação de igrejas. Hoje, o trabalho de missões mundiais com refugiados no Oriente Médio está concentrado em 4 frentes em 3 países. Temos projetos de educação infantil, de assistência social geral, com distribuição de mantimentos, ministração de cursos diversos, produção de produtos para venda e subsistência e plantação de igreja. Entre os projetos integralmente desenvolvidos por missões mundiais e aqueles em que nossos missionários atuam em parceria com igrejas locais, alcançamos atualmente cerca de 350 famílias, ou seja, são mais de 1.050 pessoas sendo atendidas mensalmente em suas necessidades. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Mateus 25:35. Vidas têm se rendido a Jesus Cristo no Oriente Médio. São pessoas que estão sendo discipuladas e preparadas para serem enviadas no tempo de Deus. E países fechados da região. Queremos que elas também vivam a compaixão
e compartilhe com os seus o amor que um dia transformou suas vidas para a eternidade. Amém? Nós vamos nos colocar de pé, vamos recitar o nosso tema e a nossa divisa. Logo depois o grupo de louvor estará cantando a música. Eu vou convidar aqui o nosso querido irmão Gilson e a nossa irmã Márcia. Não, quinta só precisa um, né? Só o irmão Gilson, para receber os irmãos, a empolgação de domingo. Com os dízimos e as ofertas também. Vamos lá? Tema? Teve café hoje, a gente pode melhorar. Tema? Viva a compaixão. Divisa: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Amém. Grupo de louvor. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará, das nações Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar, Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim, hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará, das nações Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará, das nações Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar, Jesus é rei, Jesus é rei. Mariana olhou para mim para orar, né? Vamos agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, Pai amado que habita nos altos céus. Mais uma vez, Pai Santo, adentramos a Tua presença neste momento para Te agradecer, Pai,
por cada irmão que aqui ofertou, dizimou. Pai, que haja a cada dia a alegria de participar deste momento, Senhor Deus, também muito importante, que é contribuir para a Tua obra aqui na terra. E nós sabemos, Pai amado, que estamos em plena campanha de missões mundiais, e que essas provisões, Pai amado, esses valores consigam chegar até as mãos daqueles que estão necessitados, Pai. Abençoa mais uma vez, te peço, Deus, a nossa segunda igreja, que possamos a cada dia, Deus, ter esta alegria de estarmos aqui te louvando, te adorando e também ofertando aquilo que nos dá com abundância. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Agora eu vou fazer um solo. Depois eu vou passar a palavra para o pastor. Vou fazer um solo, depois a palavra para o pastor. Amém. Aqui não? Esse louvor é Eu Quero Almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Certo dia Jesus andava numa praia. Alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos e preocupados, sem saber o que levariam para casa. Então Jesus, com sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mais uma voz que se levanta e questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lance no mar. O mesmo homem se levanta
escuta e responde. Pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Glória a Deus, Senhor. Passa a palavra para o pastor Miquel. Meus queridos irmãos, graça e paz. Amém, amados? Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre a apostolicidade das igrejas batistas. E esse tema não é porque a igreja batista tem apóstolos, não, viu, irmãos? É a nossa herança histórica, teológica e doutrinária. Então, ela tem raízes lá nos apóstolos. E nós vamos saber por que os apóstolos. Antes eu gostaria de reforçar o aviso que a Hermeliana deu sobre o culto do dia 26. Seria bom estarmos todos aqui para prestarmos um culto específico sobre missões, né, a Deus, e apresentarmos a Deus as nossas vidas e os nossos bens, né, para fazermos missões. Nós vamos orar, e os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Deixe aberto aí, nós vamos orar. João 1, verso 17. Senhor Deus, nós estamos gratos a Ti por estarmos aqui nesta noite. E o Senhor ilumina as nossas mentes, os nossos corações, ó Deus, para que aprendamos mais da Tua palavra e para que saiamos daqui nesta noite edificados pela Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Assim, quero também avisar os irmãos que também no próximo domingo, pela manhã, não vou estar aqui na igreja também, irmãos. Eu vou para a associação lá em Anguera, preciso estar lá. Então estaremos lá na associação pela manhã e à noite estaremos aqui na igreja. Diz assim o texto, João 1, verso 18: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a apostolicidade das igrejas batistas é o tema, né? Então, nós vamos passar para o próximo slide. E ali eu coloquei uma linha de tempo para a gente entender essa apostolicidade.
né, os elementos que antecedem os apóstolos e os elementos que vêm depois dos apóstolos. Então nós temos ali Moisés, os profetas e Jesus Cristo. Pedro diz que a igreja ela está assentada no alicerce dos profetas, dos apóstolos e de Jesus Cristo, que é a principal pedra de esquina, aonde a igreja está assentada, aonde a igreja está firmada. Então os profetas, os apóstolos, né, e a principal pedra é Jesus Cristo. Então, depois de Moisés, os profetas, e ali entre os profetas e Jesus Cristo nós temos João Batista, porque a lei e os profetas foram até João Batista. Vindo depois disto, a graça e a verdade por meio de Jesus. Então, Jesus é a verdade. Jesus é, meus irmãos, o aperfeiçoamento de tudo que ensinou os profetas, de todos os ensinamentos de Moisés e dos profetas. Jesus é o aperfeiçoamento disso. A graça e a verdade vêm por intermédio de Jesus Cristo. Então, os apóstolos que foram discípulos de Jesus, eles se tornaram os fiéis depositários dos ensinamentos de Cristo. Então, onde é que estão os ensinamentos de Jesus? Na vida dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, nos escritos dos apóstolos. Né? Então, por exemplo, nós temos aí, a gente não é para fazer uma crítica necessariamente, mas para mostrar um certo desvio, né? A Igreja Católica, por exemplo, ela é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, né? A Igreja Católica também se diz de uma apostolicidade, mas a apostolicidade, ela não, historicamente, ela não deve estar ligada a Roma, porque Roma foi só a terceira igreja, meus irmãos, mais importante do mundo antigo. Não era a primeira, não, e nem foi a primeira historicamente falando. A primeira igreja cristã, ela nasceu em Jerusalém. O cristianismo não nasce em Roma, não. O cristianismo nasce em Jerusalém. Depois o cristianismo se expande a partir da cidade de Antioquia, que é a igreja mãe de missões. E Roma vem como sendo a igreja mais célebre e mais importante do ponto de vista político, não do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista doutrinário. Ela é simplesmente do ponto de vista político. E isso só se dá mesmo depois da queda do Império Romano do Ocidente, é que a igreja de Roma se sobressai. Antes disso, não necessariamente, apesar de ter uma carta de Paulo escrita a Roma. Nós temos então os apóstolos como fiéis depositários dos ensinamentos de Jesus, e depois dos apóstolos nós temos os pais da igreja. É tanto que quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre a história da igreja no seu primeiro século e segundo século, primeiramente a gente recorre aos apóstolos e depois aos pais da igreja, né? Porque os pais da igreja alguns foram discípulos dos apóstolos. Então, essa linha de tempo, ela é muito importante, muito importante.
Depois vem os pais da igreja, é um período da igreja chamado de patrístico. Depois vem a Idade Média. Quer dizer, na Idade Média, essa apostolicidade da igreja, ela vai se esfriando, ela vai tendo outros desvios, outras preocupações, e a igreja se corrompe completamente na Idade Média, e isso é retomado dos movimentos, historicamente falando. Existiram outros grupos e tal, mas é muito tempo para falar sobre todos eles, né? Aí eu peguei os mais importantes, os dois movimentos mais importantes, que é o movimento cismático da Igreja Católica Ortodoxa Grega. Veja bem, a Igreja Católica do Ocidente, ela é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, porque tem a sua origem histórica em Roma. Mas existe uma outra igreja católica, meus irmãos, que é a Igreja Católica Ortodoxa Grega, que tem um outro perfil de igreja, né? A Igreja Católica Ortodoxa Grega, sua separação da igreja se tornou principalmente por conta do papado, né? Da infalibilidade papal e do domínio, né, do Papa em todo o mundo sobre a igreja. Então foi um cisma, né? O cisma é um rompimento administrativo. Isso aqui é um cisma, né? Uma seita é um rompimento doutrinário, é diferente. Então o que houve foi um rompimento administrativo, né? O primeiro. O segundo, o protestantismo, é um rompimento mesmo doutrinário. É um rompimento doutrinário em praticamente todos os sentidos falando. E no século XVII, né, a gente vê essa retomada a partir do protestantismo, e isso vai impressionar bastante, né, um grupo chamado de anabatistas, que mais tarde passam a se chamar batistas, e que antes de ser qualquer coisa eram chamados de separatistas ingleses. E a partir daí é tomada então uma preocupação num retorno à doutrina dos apóstolos. Um outro nome para a doutrina dos apóstolos é a doutrina do Novo Testamento, porque o Novo Testamento por excelência, os escritos dos apóstolos de Jesus Cristo. É por isso que a gente chama de apostolicidade, porque qualquer dúvida nossa, a gente vai aos apóstolos e a principal pedra desse edifício todo, que se chama Jesus Cristo. Diga, Antônio. Tem muitos. Os pais da igreja tem Tertuliano, viu? Tem Basílio, Irineu, Clemente, tem muitos, viu, Tony? Tem os padres latinos, os padres africanos, né, e os asiáticos. Eram homens muito dedicados ao estudo da palavra de Deus. Hoje a gente tem uma compreensão muito equivocada da África. Os maiores teólogos da antiguidade eram africanos, irmãos. Eu fico
assim, observando, né? As pessoas, quando falam da África, falam pessoas sem nenhum tipo de civilidade. Os africanos eram muito civilizados, viu? E engana-se quem pensa que no Brasil só vieram para cá escravos que moravam na selva, né? Não, meus irmãos. É que para aqui vieram também os sudaneses, do Sudão. A maioria deles eram islâmicos. Sabiam ler e escrever muito bem. Conheciam o álcool que os ocidentais ainda não conheciam. E alguns já tinham lido livros de Aristóteles, né? Que antes do Ocidente ler Aristóteles, viu, Neves? Os islâmicos já tinham lido. Então, a gente tem uma visão muito equivocada, muito ruim, viu, da cultura africana. E é bom a gente se despir um pouquinho desse preconceito, viu, irmãos? Para olharmos isso com um olhar melhor, não é? Porque não é bem assim, não. Por exemplo, Agostinho, um grande pensador, ele era africano. Quantas pessoas, quando falam de Agostinho, diz que ele era africano? Assim como também dessa maneira, com alguns pensadores africanos, que eram brilhantes. No seminário a gente recebe alunos da África de vez em quando, e são inteligentíssimos, principalmente na área de línguas. Eles aprendem com uma facilidade incrível, os africanos. É uma coisa impressionante. Manuel, quando veio de Cabo Verde para cá, Manuel era bacharel em matemática. Ele veio estudar teologia aqui, mas ele era bacharel em matemática. Fanny falava 3 línguas. Veio de Cabo Verde. Ela falava português. Qualquer pessoa que chegasse aqui, como ela aprendeu na Bahia, né, dizia que ela era baiana. De tão bem falado que era o português. Que é o português de Fanny, né? Ela falava inglês, francês, português, e falava o dialeto da tribo que a sua família era originária, e ainda dava suas cacetadas em grego, hebraico. Não é pouca coisa não. E era bacharel em economia. E ela disse: pastor, muitas vezes eu cheguei aqui, o pessoal me tratava como se eu fosse analfabeta. Irmãos, do jeito que é assim com os africanos, alguns são assim conosco, batistas. Os batistas, primeira voz de liberdade, do apartheid, das raças branca e negra, na América e para o mundo, é de uma igreja batista, irmãos. É de um pastor batista. Quantos dizem que Martin Luther King era um pastor batista? Eu acho que tem crente batista que nem sabe. Tamanha é, meus irmãos, a discriminação que se coloca diante daqueles que têm fé evangélica no Brasil. Viu? Assim como é conosco, a gente também faz com outras pessoas. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Diga, irmão Gilson.
Sim, sim. É isso mesmo, isso acontece muitas coisas assim. Então, amados, a nossa apostolicidade, eu coloquei ali para nós perceberem o seguinte, que a nossa fé é uma fé histórica, está entendendo? Ela não é uma superstição. Nós temos raízes históricas profundas e nós prezamos muito toda a Bíblia, mas em especial a gente centra, né, as nossas declarações de fé dentro do Novo Testamento por causa desta apostolicidade. Os irmãos estão compreendendo? Porque o ensinamento que os apóstolos receberam é o aperfeiçoamento de toda a revelação de Deus que tem o seu clímax em Jesus Cristo. É por isso. Ok? Vamos lá? Ok. Não sei se eu vou conseguir ler daqui, Luciano, mas se não conseguir, você me ajuda. Os apóstolos foram os depositários das superiores doutrinas e ensinadas por Jesus. Isso eu já falei, né? Isso eu já falei. Por isso, apostolicidade. Não é porque nós tenhamos, ou porque a gente tenha apóstolos, não. A Igreja Batista não tem apóstolo, né? É por causa desses elementos doutrinários e históricos. Segundo, essas doutrinas foram resgatadas durante a Reforma Protestante. Então, a doutrina da graça, a doutrina da justificação, né? A doutrina da expiação, né? Somente em Jesus também. Tudo isso estava, meus irmãos, estava escondido dentro das tradições católicas da Idade Média. E Lutero quem provoca, ele é um grande provocador dessa reforma, não é, que se chamou Reforma Protestante no século XVI. Então, os documentos que registram ou melhor, o 3 agora, né? Foram e são defendidas, essas doutrinas, elas foram e são defendidas até hoje pela Igreja Batista, desde o século XVII. Desde o século XVII. Por exemplo, assim como as igrejas batistas do norte dos Estados Unidos, né, elas eram vozes importantes. Hoje à tarde mesmo eu vi um filme sobre isso. Um filme chamado Filhos do Ódio, está na Netflix. Seria bom você aproveitar e assistir um bom filme, né, que fala dessa resistência pacífica e tal. Fala muito de princípios que nós defendemos até hoje, como crentes batistas. E os documentos que registram essa defesa são as diversas declarações de fé produzidas ao longo dos séculos pelas igrejas batistas. Então, as nossas declarações de fé,
elas são documentos que defendem esta apostolicidade batista. Está compreendendo, amados? E é por isso que esses documentos são importantes. Diga aí, irmã Neves. É. Não seria toda e qualquer doutrina, está entendendo? Ensinada por Jesus Cristo, ou compreendida a partir da sua vida. Isso. Necessariamente, senão não seremos cristãos. Olhe o texto que a nossa irmã Fátima leu, texto que nós conhecemos, né, todos, até memorizado. 28 de 19 a 20, né? Mas a gente vai ler só de 19 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado ou ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto aqui já diz que os apóstolos são depositários, né, dessas doutrinas e desses ensinamentos, e que nós devemos seguir o mesmo exemplo, o mesmo caminho. Tá ok, amados? Sim, irmãzal? Não. Isso, perfeitamente. A fundamentalista também não tem, não. Como a Igreja Batista, a palavra Batista não é um nome patenteado, irmãos. As pessoas às vezes usam aleatoriamente. E aí você pode encontrar, foi boa observação, Dal. Você pode encontrar uma outra igreja batista de um cidadão lá se julgando, se dizendo apóstolos, está entendendo? Mas é a igreja dele, está entendendo? É a igreja dele, é a igreja que ele fez, e às vezes até a igreja que ele comprou. Né? Essas pessoas darão conta a Deus no juízo final, né? Então a Bíblia diz: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu vou dizer aqui uma coisa aos irmãos, meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem tudo que se fala sobre a Bíblia viu? Nem tudo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, não achar que todo gato é pardo, né? Exato, exatamente. Sim, sim, Gilson, certeza, certeza. O nome Batista ainda tem muito peso, viu, irmãos? Graças a Deus. Olhe, essa semana eu fui com o Julinésio na feira de Santa Bárbara. A gente foi lá, coisa de fazendeiro, viu, irmãos?
a gente foi lá comprar umas ferramentas na feira, que é mais barato. E quando chegamos lá, né, o sujeito lá vendendo aquelas ferramentas usadas, e conversa vai, conversa vem. Aí conversa vai, conversa vem. Aí Elias falou alguma coisa assim. Elias estava com a gente. Rapaz, você vai vender isso assim ao pastor, desse jeito? Isso está caro demais. Ah, o senhor é pastor? Isso é. Porque, irmãos, olha, eu quando chego em um lugar, eu não digo que eu sou pastor. Eu não vou dizendo que eu sou pastor. Viu, amados? Não. Isso não é mau testemunho, não, irmãos. Mas eu não vou dizendo logo que eu sou pastor. Eu não faço isso. Eu sou Miquel, eu sou uma pessoa comum, como outra qualquer. Em qualquer lugar que eu vá, né? E aí, se alguém me perguntar, se alguém me conhecer, é uma outra coisa. Aí ele disse, que ele também tinha fundado uma igreja. Ele disse, aí Deus me disse, não era para eu ir atrás de homens, não. Que era para eu fundar minha própria igreja. Ou afundar, né? Aí depois falando, ele mesmo disse, só que não deu certo. Olha, irmãos, é assim, as pessoas, não é? Elas estão assim, porque a religião, ela se tornou um comportamento intimista demais. Então as pessoas ficam pensando que a religião é como ele quer e como ele pensa que deve ser. Só que não é assim. Não é assim desde que Jesus Cristo pisou nessa terra, que religião não pode ser mais assim. Está entendendo? Não pode ser algo muito intimista. Jesus nunca ensinou isso. Né? Lá no capítulo 4 de João, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito, mas adore também em verdade. Adore também em verdade, porque Deus procura pessoas que o adore assim. O texto é muito claro. Eu não vejo dificuldade desse texto. Deus procura pessoas que o adorem assim. Então não é como eu quero, não. Esse negócio de eu e Deus, não sei o que, eu e Deus, isso nem existe. Não existe eu e Deus, não, irmãos. Existe eu, Deus e a outra pessoa. Se você não respeita a outra pessoa, você não respeita Deus. Está entendendo? É assim. A coisa funciona dessa maneira. Agora é fácil eu querer uma religião que satisfaça os meus caprichos, né? Porque aí eu não vou me sentir culpado, não vou ter uma série de problemas. Só que está se enganando assim mesmo. Diga aí, irmão. Sim. Sim. Continua. Hoje apertou só um pouquinho, mas as facilidades ainda existem muito. E muitas pessoas se utilizam da religião hoje para enriquecimento ilícito. Isso é muito comum no mundo inteiro, não é só na América do Sul, no continente americano, de um modo geral, não. É no mundo inteiro. Vamos ter uma ideia, o segundo homem mais rico da África do Sul, ele é um pastor. E há uns 2 ou 3 anos atrás ele foi preso. Por que ele foi preso? Porque ele simulou uma ressurreição, que ele tinha ressuscitado uma pessoa. Aí foi descoberto que era uma fraude e ele foi preso.
Se fosse no Brasil, eu acho que ele não seria preso. Hã? Não seria preso no Brasil, não. Mas na África do Sul ele foi preso. Então, é o que a gente vê, não é, irmãos? Sabe por que isso? A falta de apostolicidade da igreja. Quando a igreja pede a sua identificação com os apóstolos, com os ensinamentos dos apóstolos, termina enganando as pessoas. E religião não é para enganar as pessoas, né? Religião é para dar dignidade, convicções, não é? Para que as pessoas se sintam responsáveis com ela e com o próximo. É para essas coisas a religião, irmãos. Tá bom? Então que Deus nos abençoe. Já são 9h05, já está na hora da gente ir embora. Vamos ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor, né, agradecendo a Deus por mais essa noite. Na próxima quinta-feira nós vamos começar com a primeira grande doutrina, que é a doutrina sobre Deus. O que é que os batistas creem sobre Deus? Olha, nós já tivemos uma escola bíblica 3 meses só falando sobre Deus. Quem lembra? Levante a mão aí. Vamos orar. Irmã Maria das Neves vai orar.